Deus. Bom, como o irmão Antônio falou, nós estamos aqui, né? Nessa incumbência aí que o pastor Mesquita teve que viajar e pediu para que nós estivéssemos ministrando aí a palavra de Deus nessa noite. E foi muito em cima da hora, assim, né? Foi ontem pela tarde que eu recebi essa notícia, mas eu creio que Deus, Ele quer cumprir a sua vontade nessa noite. Quantos creem nisso? Amém? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Não preciso me apresentar, os que não me conhecem já sabem, o irmão Antônio já me apresentou aí, né? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes. No capítulo 6 do livro de Juízes. Se você puder se colocar de pé em reverência à palavra, vamos fazer isso em nome de Jesus. Depois você volta ao seu lugar. Eu quero ler alguns versículos aqui. Eu vou ler até o 10. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixando mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Curva a tua cabeça, vamos estar orando pela palavra. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te glorificamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor verdadeiramente se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós queremos orar por essa palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra venha tocar os corações dos teus servos e das tuas servas nessa noite, Senhor. Que verdadeiramente a tua voz, Senhor, a voz do teu Santo Espírito, ó Pai, venha estar falando aos nossos corações, Senhor. Venha estar ministrando em cada vida que se colocou aqui nesse lugar, nessa noite, ó Pai. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos sair daqui edificados, Senhor, transformados, restaurados, Senhor. Que o Senhor venha ter, Senhor, total liberdade de mexer em toda a nossa casa, em toda a nossa vida, Senhor, para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar dando glória a Deus aí, querido. Aleluias. Meus irmãos, nós vamos estar falando nessa noite sobre o povo de Israel. Nós vamos estar falando um pouco sobre a idolatria do povo de Israel. Certo que nós vamos abordar alguns outros assuntos dentro disso que nós vamos estar falando nessa noite. Mas o foco principal aqui é a idolatria. E aqui nesse texto aqui, nós vemos que o povo de Israel praticou algo que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 1 diz isso. Diz que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o que será que esse povo fez de tão mal assim, meu irmão? Ao ponto do próprio Deus os entregar num período de 7 anos nas mãos do inimigo. Os midianitas aqui representam o inimigo, tá, irmãos? Era um povo que era inimigo do povo de Deus. Eles fizeram nada mais, nada menos do que idolatrar, irmãos. Começaram a idolatrar. Se você ler alguns textos antes, alguns capítulos antes, você vai ver que após a morte de Josué,
o povo de Israel começou a procurar outras direções. Depois que Josué morreu, o povo de Israel começou a ser um povo desobediente, começou a se afastar do Deus vivo. Eles começaram a esquecer de tudo o que Deus havia prometido e feito por eles. E eles começaram a adorar ídolos. E por isso eles sofreram muitas consequências, irmãos, que a gente vai estar vendo aqui dentro desse texto. E como a gente estava lendo aqui, a gente já pôde ver que tudo que eles faziam, irmãos, o povo dos midianitas iam lá e destruíam a novidade da terra. Eles viviam escondidos. Eles estavam vivendo com medo, sem a proteção de Deus, sob o jugo do inimigo, por causa da idolatria. Porque se afastaram de Deus. E quando a gente fala de idolatria, a gente não imagina as outras coisas que acompanham a idolatria. E uma delas tem o nome de apostasia, que é o abandono da fé. A idolatria e a apostasia andam juntos, irmãos. O abandono da fé, e foi isso que eles fizeram. Eles abandonaram a Deus, eles esqueceram do Deus que tinha acabado de os livrar. Porque essa foi a menor das 7 escravidões que Israel teve. Essa foi a de menor período, foi de 7 anos. A para os filisteus durou 40 anos. Na Babilônia durou 8 anos. E algumas outras, se você for estudar o texto, você vai ver. Essa foi a menor de todas. As 7. Durou 7 anos, irmãos, de opressão do inimigo, de opressão dos midianitas, por causa da idolatria do povo de Israel. E o texto diz que eles viviam com medo, sem a proteção de Deus, meus irmãos. Irmão, se você perde a proteção de Deus, você perdeu tudo. Você está à mercê do inimigo. E a idolatria faz com que isso aconteça. Eles estavam vivendo sob um jugo, uma pressão, uma opressão do inimigo, a qual eles não suportavam mais. Chegaram a se esconder, correram para as montanhas, se esconderam em cavernas. Alguns estudos mais profundos dizem que essas cavernas, elas comportavam até 4.000 pessoas, algumas dessas cavernas. Você imagina? 4.000 pessoas dentro de uma caverna. É terrível. Eles tinham acabado de serem libertos da Babilônia, era um povo livre. Deus tinha dado uma terra para eles e de repente se encontram nessa situação, por causa do pecado. O povo de Israel, eles fugiram da terra a qual o Senhor havia os dado a eles, para se esconderem em montanhas, em cavernas. Irmão, Deus tinha acabado de dar a terra para eles, querido. Estavam vivendo em paz. E por desobediência, por o pecado da idolatria, por quererem pôr coisas à frente de Deus, porque a idolatria nada mais do que é isso. Idolatria é a prática de adoração a ídolos, a valores, a ideias. Tudo que há de oposição a Deus, isso é idolatria. E eles começaram a querer pôr coisas na frente de Deus, começaram a adorar ídolos, começaram a copiar os povos inimigos. E Deus já tinha falado para eles: não temos amorreus, não façam como eles, não adorem os deuses dos amorreus. E eles acabaram caindo nessa área, meu irmão, e começaram a adorar outros deuses. E as consequências foram muito tristes, irmãos. Quando a gente olha para o texto e vê que, sabe, tudo que eles plantavam, o inimigo ia lá e tomava. Tudo que eles tentavam fazer, o inimigo ia lá, vivendo sob uma opressão maligna, irmãos. Não prosperavam mais, pois tudo era roubado, meu irmão. Sabe, isso mostra o estado vil e pecaminoso que Israel vivia naquele momento, meus irmãos. Isso nos mostra a consequência daquele pecado. Mas é algo que Deus abomina. A própria palavra de Deus diz lá em Isaías, não me recordo o capítulo agora, mas diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. E eu quero trazer isso para a nossa realidade nos nossos dias de hoje. O que tem dividido a glória de Deus?
nas nossas vidas? O que tem feito com que você coloque Deus em segundo plano na tua vida? Se há alguma coisa, meu irmão, você tem que quebrar esse altar nessa noite, querido. Porque Deus, Ele não aceita essas coisas. Isso é palavra, meu irmão. Tem base bíblica isso aqui. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Se há algo na tua vida que tem tomado a frente de Deus, você tem que tirar isso da tua vida. Porque senão, seja em qualquer área que for, essa área vai estar entregue na mão do inimigo. Amém? Vamos continuar. E dentro de tudo que nós estamos falando aqui, né, sobre idolatria, eu quero trazer para a nossa realidade nessa noite, para as nossas vidas. Eu quero te deixar uma pergunta. O que está em primeiro lugar na tua vida, meu irmão? Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido o teu foco? No que você tem depositado a tua confiança, a tua fé? Onde você tem investido o teu tempo? Irmãos, nós temos que parar para refletir nessas coisas. Porque se Deus me deu um dia de 24 horas, e eu não consigo em momento nenhum nessas 24 horas prestar um minuto de reverência a Deus, meu irmão, você é um idólatra. Me perdoa estar falando aqui nessa noite, é difícil, mas é o que o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite. Se nós temos um dia de 24 horas dado por Deus, irmãos, e nós não temos um minuto sequer de tempo para prestar reverência a Deus, nós nos tornamos uns idólatras, irmãos. Nós não temos diferença nenhuma desse povo de Israel, dessa época. Nós temos que começar a raciocinar nisso. Nós estamos preocupados com tantas coisas. É tanta situação ao nosso derredor. É tanta situação mexendo com o nosso coração, com os nossos sentimentos, que nós acabamos deixando essas coisas de lado. O que realmente tem importância. Isso é algo que nós temos que refletir, querido. Qual tem sido a minha prioridade, a tua prioridade? O que está em primeiro lugar na minha vida? Aleluias. E o que esse texto nos ensina é que existem altares em que nós temos levantado altares dentro de nós mesmos, em que nós precisamos derrubar esses altares, irmãos. Nós precisamos derrubar alguns altares nessa noite. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar e nos mostrar, abrir os nossos olhos, cair as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus quer para nossas vidas, aquilo que realmente Deus tem para nos dar como promessa. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite assim, meu irmão, cheio de altares dentro de você aí. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você caia essas escamas dos teus olhos. Você seja liberto nessa noite. Você seja liberto pela palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que abre os nossos olhos. E nessa noite nós temos um belo exemplo aqui, o povo de Israel. Que diferença tem? Nós somos o povo de Deus também. Israel era o povo de Deus. E nós também somos. Israel também teve experiências com Deus. E muitas. Experiências talvez mais marcantes do que as nossas. Mas eles idolatraram, irmãos. E parece que a idolatria é algo que se arrasta desde lá do princípio. Parece que até os dias de hoje, ainda nós continuamos idolatrando algumas coisas. Nós continuamos levantando altares. Nós continuamos dentro de nós erguendo altares a outros deuses. A única diferença é que hoje parece que nós mascaramos isso melhor. Parece que nós deixamos as coisas acontecer como se nada tivesse acontecendo. Mas nessa noite o Senhor quer abrir os teus olhos, meu irmão. E o Senhor quer te levar a derrubar esses altares dentro de você. Sabe por quê? Deus quer que você levante aí dentro de você um único e verdadeiro altar. Um altar de adoração. Um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus. Ao único que é digno de louvor, de honra e de glória. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso.
para levantar dentro de você um altar, um único altar. E todas as áreas da tua vida vão se encaixar nesse altar, meu irmão. Sabe por quê? Tem áreas das nossas vidas, tem área da vida de pessoas aqui dentro nessa noite, que estão com altares levantados a outros deuses. Estão com altares levantados a outros deuses, irmãos. Quando eu entendo a importância de derrubar esses altares na minha vida, eu entendo também porque algumas áreas da minha vida se encontram em extrema dificuldade, opressão. Porque são áreas que ainda estão na mão do inimigo, meu irmão. Porque são áreas em que nós levantamos altares para deuses estranhos. Eu quero te dar um exemplo aqui. Eu vou falar sobre casamento, que eu lido com isso, né? Sou líder de casais aqui da igreja, mas a gente vê que toda vez, irmãos, que eu falo, olha, Senhor, no meu casamento não precisa o Senhor se manifestar como centro, não, como base do meu relacionamento. Sabe por quê, Senhor? Porque de casamento eu entendo. Eu sei como tem que fazer com a minha mulher. Eu sei até como enganar ela, Senhor. Então, Senhor, eu não preciso de Ti nessa área. É como se eu estivesse falando para Deus, ó Senhor, não vai aqui no meu relacionamento não. Sabe por quê? Porque quando o Senhor chega, o Senhor faz mudança, o Senhor faz reboliço. O Senhor vai mexer em algumas áreas que vai mexer com o meu eu. Eu vou ter que mudar o meu comportamento com a minha esposa. Eu vou ter que saber lidar melhor com os meus filhos. Eu vou ter que tomar algumas atitudes, Senhor, que o meu eu não vai gostar. São altares que estão dentro de nós, irmãos. São altares que nós levantamos. Achamos que não precisamos de Deus. Entendo bem do assunto, eu sou o melhor. E automaticamente você está falando, ó, diabo, pega aqui, ó. Meu relacionamento está nas tuas mãos, faz o que tu quiser. Nós temos que derrubar esses altares. E isso é em todas as áreas, irmãos. Vida financeira é outra área em que eu vejo que há altares a deuses estranhos, irmãos. Quando a gente vê, irmãos, que Deus não é o centro da tua vida financeira, meus irmãos, você vê a bagunça que o diabo faz. Eu falo porque eu, com muitos anos de igreja, e para mim não é vergonha nenhuma dizer isso, eu vim aprender o que é ser verdadeiramente fiel mesmo, que eu achava que eu era, mas eu só mascarava aquilo. Ser fiel mesmo eu aprendi há pouco tempo, irmãos. E quando eu fiz isso, irmãos, quando eu aprendi, não foi fácil, querido, porque havia altares a outros deuses lá na minha vida financeira. E eu sei o que eu passei. Algumas pessoas que são mais íntimas aqui sabem o que eu passei nessa área. Mas quando eu tomei a posição e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida financeira. Eu não aguento mais. Quando eu tomei essa posição, irmãos, e busquei nisso, e achei as estratégias que eu precisava, comecei a pegar a marretinha lá, ó, e quebrar os altares, meu irmão. Aí foi que as coisas começaram a acontecer na minha vida, querido. Sabe? Você tem que começar a entender essas coisas. Tem áreas da tua vida que você tem que pôr Deus como centro nessa noite. Tem áreas da tua vida que você tem que deixar que Deus, Ele seja o alicerce daquela área. Seja vida financeira, casamento, seja família, ou seja qualquer uma outra área, meu irmão. Você tem que quebrar o altar do inimigo nessa noite, meu irmão. Você tem que levantar um altar do Senhor, para que quando as pessoas olhem para essa área da tua vida, ou aquela área, eles vejam a glória de Deus. E eles vejam também que ali é um motivo de adoração. Você mesmo tem que olhar para algumas áreas da tua vida, ou todas as áreas da tua vida, e achar motivo de adoração a Deus. Eu olho para a minha vida financeira hoje e falo, Senhor, eu te glorifico, ó Pai. Porque se a minha vida financeira é o que é hoje, o meu relacionamento é o que é hoje, Senhor, eu te glorifico, é porque o Senhor se faz presente nele. É porque o Senhor é o centro. É porque tudo o que acontece nessas áreas bem-sucedidas da minha vida, o Senhor se faz presente. E é por isso que essas áreas prosperam.
É por isso que essas áreas não ficam paradas, mortas. Porque há momentos das nossas vidas que nós deixamos as coisas fluírem de qualquer maneira, ao ponto em que o inimigo vai fazendo, e você se sente em opressão, mas você fala, não, tá normal. Vamos embora, é assim mesmo. Irmão, nessa noite Deus quer que você quebre os altares. Deus quer que você levante altares de adoração em algumas áreas da tua vida. Deus quer te levar além. Deus tem muitas promessas. Mas enquanto houver um outro altar a deuses estranhos, ele não vai se manifestar, querido. Quando você levantar um verdadeiro altar de gratidão a Deus, um altar de adoração, aí assim as coisas vão começar a manifestar da maneira que Deus quer que aconteça. Todas as vezes que você olhar para uma área da tua vida, e aquela área não te trazer um motivo de adoração a Deus, irmãos, é hora de você parar e refletir. A tua vida tem que ser um motivo de adoração a Deus. Então todas as áreas da tua vida tem que ser um motivo de adoração a Deus. Quando você parar e olhar e não ver em algumas áreas da tua vida motivo de adorar a Deus, de declarar que Ele é santo, fiel, justo e verdadeiro, você tem que refletir nessa área e quebrar os altares, quebrar aquilo que se levantou contra essa área, quebrar aquilo que está em oposição a Deus nessa área. E você ali tem que levantar um altar a Deus e falar, Senhor, essa área na minha vida é como as outras que é bem sucedida, o Senhor tem poder sobre ela. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós temos que começar a encaixar essas coisas dentro de nós, dentro das nossas vidas, trazer isso para a nossa realidade, para o nosso contexto real. A Bíblia nos ensina, mas nós temos que começar a praticar. Nós falamos de fé, falamos disso, falamos daquilo, mas parece que na hora de começar a pôr a coisa em exercício, pôr a coisa em ação, parece que nós damos um passo para trás. Começamos a olhar e falar, poxa, não quero mexer nessa área. Essa área vai mexer com o meu eu. Vai ter mudança. Eu não quero mudança. Eu quero deixar do jeito que está, não quero ter trabalho. Não quero pagar um preço. Nós temos que começar a deixar Deus fazer reboliço em algumas áreas das nossas vidas. Meu. É quebrar os altares para que Deus venha com o seu melhor para derramar sobre as nossas vidas. Quando Deus se faz presente em qualquer área que seja das nossas vidas, as coisas prosperam. Até em meio às dificuldades, meus irmãos. Até em meio às dificuldades. Quando Deus ele se faz presente em alguma área da tua vida, isso é motivo de louvor a Deus. Até naquela área, meu irmão, que, sabe, você sente que está assim, tomando uma paulada ali, o inimigo está te oprimindo ali naquela área. Mas se Deus é o centro dela, meu irmão, sabe que a qualquer momento você vai estar glorificando, você vai estar falando, Senhor, eu não me importo com o que o inimigo está tentando. Eu creio que o Senhor se faz presente, o Senhor é o alicerce de tudo isso na minha vida. Então o inimigo ele não tem legalidade, meu irmão. Onde Deus se faz presente, o inimigo ele bate em retirada, querido. Se todas as áreas da tua vida tiver Deus como centro, você pode até passar dificuldades, mas aquilo vai ser motivo de alegria na tua vida. Vai ser motivo de você prestar adoração. Porque você vai ver a dificuldade, mas você vai olhar e vai ver um Deus muito grande e maior. Um Deus pronto para agir em teu favor. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão, como é maravilhoso. Sabe, você não enxergar nenhum problema grande. Eu falo para vocês porque muitos anos atrás eu olhava, qualquer probleminha para mim era motivo de, sabe, de ficar perturbado, não vou dizer para vocês que eu ainda não sinto, mas hoje eu sei onde está o meu depósito, meu irmão. Ah, sei, querido.
Foi para alto preço, meu irmão, mas hoje eu sei. Sabe como é maravilhoso você tá passando por dificuldade, mas você tá ali testemunhando e falando, olha, estou passando, mas daqui a pouco o meu Deus vai entrar com a providência. Daqui a pouco o meu Deus vai vir com refrigério, sabe? Daqui a pouco o meu Deus vai vir como socorro presente na hora da angústia. Aleluias, meus irmãos. É isso que Deus quer que nós venhamos entender nessa noite. Mas para isso tem que haver um altar de adoração dentro de você. Você tem que quebrar os altares que tem te prendido em algumas áreas. Tudo aquilo que ao decorrer do tempo você foi montando ali, pondo pedrinha por pedrinha. Mas não para Deus, para o inimigo. Você não quis mexer em algumas áreas e hoje se encontra na situação que está. Mas Deus te convida nessa noite para que você venha quebrar esses altares. Temos que quebrar os altares que nos fazem, que fazem com que Deus não se faça presente em algumas áreas das nossas vidas. Nós temos que quebrar esses altares, meu irmão. Quando eu quebro esses altares que me afastam do Senhor, eu saio de uma posição de idólatra para uma posição de homem e mulher de Deus. Eu saio de uma posição de idólatra, sabe? Quando eu quebro esses altares, eu falo, olha, é como se eu pegasse uma vassoura gigante e varresse toda a sujeira. Falasse, Senhor, eu não quero mais, Deus. Eu quero pôr tudo isso para fora, Senhor. E quero levantar um altar de adoração a Ti, Senhor. E essa área que hoje eu chorei lágrimas de sangue, eu quero chorar lágrimas de alegria, Senhor, na Tua presença, Pai. Eu quero que o Teu nome seja glorificado nisso, e nisso, e nisso. Em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Você sai de uma posição de idolatria e entra numa posição de homem e de mulher de Deus. Mas para isso você tem que, nessa noite, optar em quebrar esses altares, meu irmão. E como eu falei, tudo aquilo que tem trazido uma barreira entre você e Deus, é porque ali há um altar que não é do Senhor, irmãos. Tudo aquilo que não te traz alegria, não te traz um motivo de adoração a Deus, é uma área em que há um altar que não é para o Senhor. Você tem que decidir nessa noite, ter ousadia, coragem. Você tem que meter a mão no arado, buscar, ir atrás das tuas promessas, ir atrás daquilo que está liberado para você como promessa. Sabe, nós passamos por... Quando nós temos esses altares nas nossas vidas, nós passamos por tanta opressão, nós passamos por tanta coisa ruim, que nós acabamos até esquecendo daquilo que tem liberado para nós como promessa. Nós acabamos até deixando de lado, porque a opressão é tão grande que você não consegue nem enxergar mais aquilo que Deus liberou para você, desde lá de muito tempo, irmãos. Há muitas promessas liberadas para mim e para a tua vida nessa noite. Agora você tem que tomar uma posição de ousadia e começar a mexer nessas áreas aí. Quebrar esses altares. Levantar um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus. Aleluias. E eu vejo aqui que, falando da posição de homem de Deus, eu olhando para esse texto aqui, vamos agora um pouquinho para o texto. Gideão, ele tinha umas características de um homem de Deus. Ele tinha características, ele tinha uma posição de homem de Deus. Eu quero ler com você o versículo 11 e 12. Abra a tua Bíblia aí no versículo 11 e 12. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e aceitou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abierezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja só, meus irmãos. Vamos lá para o começo do texto agora. O texto diz que o povo de Israel estava passando por uma opressão tão grande que eles foram para as montanhas e começaram a se esconder.
em cavernas, né? Mas olha o que essa parte do texto diz. Que Gideão, ele estava lá, mano, malhando o trigo, meu irmão. Essa é uma característica do homem de Deus. Essa é a posição do homem de Deus. É esforçado e valente. Enquanto o povo se escondia, Gideão estava no lagar, tentando proteger o que era seu, escondendo o trigo. E ali encontrou um anjo do Senhor. Deus estava procurando um homem que, apesar das circunstâncias negativas que o rodeavam, persistia em buscar o que era seu. Deus está procurando nessa noite essas pessoas aqui, irmãos. Que apesar das circunstâncias negativas que você tem passado, você sabe que há uma promessa liberada para você. Isso é a característica de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Independente da situação que você tem passado, Deus quer que você vá buscar aquilo que é seu por promessa. Você tem direito, irmãos. A promessa é tua, a promessa é minha. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus está procurando esse tipo de pessoa. Pessoas que não se importam com as circunstâncias. O inimigo estava lá no campo procurando, irmão. Se algum deles sair, nós mata. Vamos morrer tudo de fome lá nas cavernas. Gideão falou: o quê? Eu conheço esse Deus aí, meu irmão. Depois você vai ver que Gideão conhecia bem a Deus. Gideão já tinha presenciado o que Deus já havia feito anteriormente. Ele sabia quem era Deus. Ele falou: não, há uma promessa e eu tenho certeza que esse Deus não volta atrás daquilo que ele promete. Eu vou lá, eu vou malhar o trigo. E Deus, enxergou Gideão naquele momento. E o anjo do Senhor. Se Gideão não vai, o anjo ia falar com quem, meu irmão? Ia ter que ir lá na caverna buscar um. Nós temos que fazer a nossa parte, meu irmão. Há uma promessa, mas eu tenho que ir em direção a essa promessa. Amém? A segunda característica que eu vejo aqui é no versículo 13. Que diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Veja só, meu irmão. Gideão, ele conhecia Deus, como eu falei aqui. Ele faz uma pergunta, mas ele faz também uma reivindicação com Deus. Olha o que ele fala: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Ele fez uma reivindicação aqui. Agora olha aqui a pergunta: e o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam? Ele conhecia Deus, meu irmão. O pai de Gideão falava para ele: olha, existe um Deus que ele promete e cumpre. Existe um Deus maravilhoso, Gideão. Vai chegar um momento que você vai precisar desse Deus. Vai chegar um momento em que você vai ter Ele como refúgio, vai ter que procurar Ele. Gideão conhecia bem a Deus, ele sabia que havia poder para mudar aquela situação. Ele sabia que em Deus ele encontraria poder. Ele já tinha visto o que Deus havia feito com seus antepassados. O seu pai falava, o texto diz isso. Característica do homem de Deus, tem que conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não conhece as suas promessas. Você tem que conhecer aquilo que Deus tem liberado para você. Seja no teu relacionamento, nas tuas finanças, na tua vida. Como pessoa, como servo de Deus. Você tem que conhecer as promessas de Deus para áreas específicas da tua vida. Para quando você identificar o mal, você ter referência, base bíblica para orar contra isso, para lutar contra isso. Gideão tinha. Gideão se lembrou, Gideão conhecia Deus. Ele sabia que Deus a qualquer momento podia mudar aquela situação.
Outra coisa, ele não aceitou que o anormal fosse normal. Ele não aceitou, meu irmão. Ele não aceitou que aquela situação fosse uma situação normal. Ele conhecia Deus. Ele sabia que as coisas que estavam acontecendo não eram o que Deus tinha prometido ao seu povo. Ele sabia disso. O que Deus tinha prometido para o povo de Israel não era aquilo. Ele sabia, naquele momento ele identificou que aquilo era a consequência de um pecado, da idolatria daquele povo. E aí onde ele começa... E ele fez uma petição, com base naquilo que foi prometido, que é o que nós lemos aqui. Senhor, onde está as promessas? Aquilo que os nossos pais falavam. Olha o que ele fala para Deus. Eu imagino o que o pai de Gideão havia falado para ele, porque Josué tinha vencido várias batalhas, irmãos. Josué tinha feito coisas tremendas e abençoadas pelo povo de Israel. E o povo todo conhecia. O Deus de Israel era um Deus temido pelas outras nações, porque eles sabiam que era um Deus que fazia de verdade pelo seu povo. Então ele conhecia, e ele não aceitava aquela situação como se ela fosse normal. Ele falava, não aceito. Olha, não foi isso que Deus prometeu. Não foi isso que Deus prometeu para o seu povo. Toda situação anormal que tenha acontecido na tua vida não é o que Deus prometeu. Deus tem o melhor para você em todas as áreas. Seja qual for a área da tua vida, Deus tem o melhor, porque Ele é Deus. Se tem alguma anormalidade em algumas áreas da tua vida, não aceita. Não torna isso normal. Não leva isso para frente. Não empurra isso com a barriga. Quebra os altares nessa noite. Levanta um altar para Deus aí nessa situação, meu irmão. Que Deus vai entrar com a providência. Declara as promessas de Deus em cima daquilo que você tem vivido. Declara as promessas de Deus em cima da tua situação difícil. Daquilo que você acha que não tem mais solução. Declara as promessas de Deus. Profetiza a palavra. Que Deus vai entrar com a providência dele sobre a tua vida, sobre essas áreas. Ele não aceitou uma vida de derrota. Ele não conseguia ver naquela situação algo normal, querido. Ele não aceitava aquela situação de derrota. Ele não aceitava olhar para o povo de Deus, o povo do Deus vivo, e ver aquela catástrofe, aquela situação de derrota. Você tem que olhar para a tua vida e não aceitar derrota nessas áreas. Você tem que lutar contra isso. Você tem que se manifestar. Você tem que sair do teu lugar, meu irmão. Você tem que ir lá para o campo onde está o inimigo malhar o trigo. Você tem que se pôr, meu irmão. Você não pode aceitar como normal. Você não pode deixar o inimigo tomar posse das tuas promessas. Ele conhecia as promessas de Deus para o seu povo e as desejava. Ele queria ver seu povo tendo uma vida livre, sem opressão do inimigo. Ele desejava ver Deus agindo como agiu no passado. Irmãos, eu confesso para vocês que eu desejo ver Deus agir na minha vida como Ele agiu no passado. Eu desejo, meu querido. Eu desejo que Deus aja na minha vida como Ele agiu na vida de Josué, como Ele fez com Moisés. Parece loucura, né? Mas eu desejo, querido. Eu desejo. Eu não sei o que você deseja de Deus, se você deseja isso também. Mas você não pode se contentar com essa situação. Você tem que conhecer as promessas. Você tem que viver uma vida livre em todas as áreas da tua vida, sem opressão do inimigo. Sabe, você olhar para as áreas da tua vida e falar: Senhor, eu te glorifico. Eu te glorifico.
Sabe, é algo que hoje parece que não traz mais peso. A gente ministra essas coisas, mas parece que é algo que vai entrar e vai sair. Porque as pessoas não estão mais preocupadas com isso. As igrejas estão na zona de conforto. As pessoas querem facilidade. Querem chegar aqui e escutar a palavra de prosperidade, de bênção, o fogo cair, todo mundo no retetel. É bênção isso, não vou dizer que não é. Mas tem um momento em que Deus vai abrir os teus olhos. Há um momento em que Deus ele te traz aqui para que você abra os teus olhos, para que você comece a lutar, você comece a fazer a tua parte. Porque senão você vai continuar sempre sendo um crente frustrado, sentado na cadeira, vendo as coisas da tua vida não irem, não prosperarem, e você aceitando isso como uma normalidade. E o pior, as pessoas do mundo que é para te ter como um espelho, começam a olhar para a tua vida e falar, crente desse jeito? Toda a vida derrotado, a vida do cara não muda, a vida da mulher não muda. O relacionamento do cara é um relacionamento maldito. Os filhos do cara é um filho maldito. Deus quer transformar a igreja nos nossos tempos, irmãos. Deus quer abrir os nossos olhos. Não se fala mais em final dos tempos. As pessoas vivem hoje como se não houvesse amanhã. Eu vou pecar hoje mesmo, amanhã eu vou para a igreja, me conserto lá, faço uma oração. Existe um amanhã, querido. E a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, meu irmão. O ladrão não avisa quando ele vem, não, querido. Você tem que estar preparado, meu irmão. Você tem que estar preparado. Então, Deus ele quer abrir os nossos olhos. Nós não podemos viver uma vida de opressão em algumas áreas das nossas vidas, vendo o inimigo fazendo e acontecendo. Uma vida em que algumas áreas não prosperam. Sabe? O Senhor te trouxe aqui nessa noite, irmão, porque se você tem alguma área da tua vida parada, é nessa área que Ele quer mexer nessa noite. É nessa área que Ele quer que você quebre os altares. É nessa área que Ele quer fazer o rebuliço na tua vida. É nessa área que Ele quer ser glorificado. É nessa área que você vai ter um bom testemunho. Em que tu vai abrir a tua boca cheio de gás e de esperança e declarar, olha, o meu Deus é Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque essa área estava destruída na minha vida. Essa área parecia que não tinha mais solução, mas Ele se fez presente. Eu derrubei os altares e construí um altar para Deus. E Ele se faz presente. E olha como está essa área na minha vida hoje. É isso que Deus espera de nós nessa noite. É isso que Deus quer de você, de mim, de todos nós, do povo de Deus, do povo de Israel. É isso que Ele quer, meu irmão. Nós temos que ter uma vida livre em todas as áreas, meu irmão. Nós temos que buscar a presença de Deus. Eu quero ler aqui o versículo 14 e 15. Que diz assim, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha aqui, meus irmãos, que há algo interessante aqui nesses dois versículos. Talvez seja uma das questões mais importantes desse versículo, irmãos, desse texto. É que Gideão, ele reconheceu que sem Deus ele não poderia livrar o povo. Ele não poderia concluir aquela missão, querido, a qual Deus estava estipulando ele naquele momento. E diante das perguntas do anjo do Senhor, lhe disse: vai nessa tua força e livra a Israel. Mas ele imediatamente respondeu: com quem livrarei Israel? Gideão olhava para si, ele olhava para ele, irmãos, e ele não se achava capaz de cumprir aquela missão.
de livrar o povo de Israel. Porém, eu entendo algo aqui nessa situação. Tem momentos nas nossas vidas, irmãos, que você não tem que se olhar capaz ou incapaz de fazer algo. Você tem que olhar para você como Deus te vê. Porque quando você olha a tua vida como Deus te enxerga, você começa a ter força, esperança. Porque Deus não te enxerga como coitado, como coitada. Deus nos enxerga, aqui eu vou falar em modo geral, como um povo vencedor, um povo forte. Nós é que nos passamos como coitados, como covardes. Deus não enxerga ninguém aqui como covarde. Deus, ele te enxerga como vencedor. Toda vez que Deus olha para você, ele enxerga de lá um vencedor. Deus nunca vai te enxergar, ele nunca te enxergou como um perdedor, como um derrotado. Ele sempre te enxergou como vencedor. E para ele não tem situação difícil, meu irmão. Para ele o que você está passando é fichinha. Em segundos Deus pode virar a tua situação. Em segundos. Eu estava falando isso hoje para minha filha. Ela tem um sonho de fazer algo aí que aos nossos olhos é impossível, irmão. E a rapaz estava meio desanimada hoje. Eu falei, olha filha, o pai vai falar algo para ti. Sabe, eu já fiquei assim como você. Eu já enxerguei situações na minha vida em que eu falei, não tem condições, não vou conseguir sair dessa. Mas quando eu comecei a enxergar Deus como supremo, maior que todas as coisas, e quando eu trouxe esse Deus poderoso como centro da minha vida, eu alcancei. Então, se para você, filha, tem alguma dificuldade nessa área, coloca Deus como centro disso, que Ele vai fazer e acontecer, e vai ser melhor do que você tem no teu coração. Só não desanima. Continua, persevera. No momento certo, Deus vai entrar com a providência dEle. Porque Deus, Ele sempre quer o melhor, irmãos. E a própria palavra diz que Ele está pronto a conceder o desejo do meu e do teu coração. Talvez o que você tenha no teu coração seja algo que para você é um absurdo. Porque você olha para as tuas finanças, você olha para isso, para aquilo outro, você fala, não vou conseguir. Mas eu quero deixar um recadinho de Deus para você aqui nessa noite. Você pode todas as coisas em Deus. Você pode todas as coisas nele. E nada pode te fazer esmorecer, meu irmão. E Gideão não se achava capaz, porque ele olhava para dentro de si e falava, eu não tenho condições de cumprir essa missão. Mas quando ele começou a olhar, como Deus olhava para ele, e ele se enxergou como um vitorioso naquela situação, aí foi onde tudo aconteceu, irmãos. Muitas vezes, por não tomarmos a atitude de nos ver como Deus nos vê, podemos frear o mover de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, por você não se enxergar como Deus enxerga você, você faz com que algumas bênçãos de Deus sejam freadas sobre você. Você faz com que as bênçãos de Deus não te alcancem. Sabe por quê? Porque você se enxerga um derrotado. Derrotado não tem vitória, meu irmão. Você tem que se ver como Deus vê você, um vitorioso. E seja o que for, você vai conquistar, meu irmão. Porque não é você, é Deus. É Deus que te capacita. É Deus que te leva além. É o Senhor que move tudo a teu favor. Tudo, meu irmão. É por isso que Deus tem que ser o centro da tua vida. E muitas vezes, por não enxergarmos como Deus nos enxerga, nós freamos o mover de Deus em nossas vidas. Quando Deus nos escolhe, ou nos escolheu,
É porque Ele vê virtudes, qualidades e potencial para garantir que seremos bem-sucedidos. Se Deus te escolheu para direcionar, seja qual for a área da tua vida, família, finanças, igreja, seja lá o que for que Deus colocou na tua mão, é porque Ele viu um potencial em você, irmão. É porque Ele te chegou como vencedor. É porque Ele sabe que você pode. Você pode até estar como Gideão. Eu não posso, Deus, eu não tenho condições de tocar esse ministério. Eu não tenho condições de dar o melhor para minha família. Mas quando você se enxergar como Deus te enxerga, você vai falar: eu posso. Eu acredito, eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Tudo que Deus entregou na tua mão é porque Ele sabe que em você há virtudes, que em você há qualidades. Deus colocou ministérios nas tuas mãos, não é porque você é o bonzão, não. É porque você tem virtudes e qualidades, e Deus quer manifestar isso em você, para que você direcione essas pessoas ao reino de Deus. Não é para você fazer fama e sucesso, não. É para você levar pessoas para o reino. Porque Deus enxergou em você virtudes e qualidades. Deus sabe que você tem a capacidade de fazer isso. O Senhor te deu uma família? É porque Ele sabe que você tem a qualidade de levar essa família até Ele. E lá no último dia você apresentar os teus filhos, a tua esposa. Está aqui, Senhor. Eu cuidei, Pai. Está aqui, ó. Direcionei todos eles. Não se perderam nenhum, Senhor. Estão aqui comigo. Porque o Senhor era o centro dessa família. Tudo que Deus põe nas tuas mãos é porque Ele sabe que você tem virtude e qualidades para tocar isso, irmãos. Ele sabe que você é um potencial. Aleluias. Os teus filhos. Se Deus te deu filhos, irmãos, porque Ele sabe que você tem potencial para cuidar, para ensinar, para educar na presença de Deus. Ele sabe que você tem potencial para interceder por eles. Aleluias. Deus sabe que você é um potencial. Deus enxerga em você qualidades e virtudes. Ainda que você não enxergue, mas Deus enxerga. Deus nunca vai te ver e vai falar: vai lá mais um pobre coitado, mais um derrotado. Não. Deus vai falar: vai lá meu filho vencedor. Vai lá meu filho, herdeiro da minha promessa. Homem e mulher de Deus que não se acovarda. Homem e mulher de Deus que mesmo o inimigo estando no campo, está lá malhando trigo. Está fazendo a parte dele. Está indo atrás, meu irmão. Deus tem muita coisa liberada para o seu povo, meu irmão. Muita coisa. São muitas promessas. E você sabe disso, você conhece. Ele mesmo dá respaldo para a nossa vitória, querido. Quando Deus te entrega algo, enxergando em você qualidades e virtudes, Ele mesmo te dá respaldo à vitória. Ele fala: olha, eu estou te dando essa família porque eu sei que você vai levar ela até o último dia e vai me apresentar cuidada, restaurada. Esse ministério eu entrego nas tuas mãos, sabe por quê? Porque eu sei que você vai exercer com sabedoria, com discernimento. Você vai ser um bom líder. Você vai direcionar essas pessoas. Você não vai ser um chefe, você vai ser um líder. E aí Ele te dá respaldo à vitória, meu irmão. Ele já te entrega e já fala: olha, só faz o que eu mando, que a vitória é certa. É o que Deus fala para você nessa noite. Quebra os altares e faz o que Ele manda. Não seja desobediente. Eu não falo desobediência a homens, não. Eu falo desobediência à palavra, meu irmão. Você tem que treinar, você tem que buscar a direção na palavra, querido. É claro que você pode se espelhar em um ou outro homem de Deus. Mas eu te garanto que a tua vitória está aqui, meu irmão, aqui.
na palavra. Porque quando você traz isso para a tua vida, traz isso como espelho para a tua vida, é onde você começa a conquistar. É onde você começa a fazer a coisa da maneira que Deus quer que você faça. É onde você começa a enxergar caminhos. E tem áreas da tua vida, meu irmão, que precisam que a palavra entre, para que sejam quebrados esses altares. Está com dificuldade na tua família? Vai procurar na palavra, meu irmão. O que Deus tem como promessa para a família? Josué é um exemplo disso. Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está com dificuldade de trazer teu esposo, tua esposa para a igreja? Começa a profetizar isso na tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode se levantar quem quiser, mas é promessa. Está liberado sobre a minha vida. Ninguém pode parar. O próprio Deus diz que Ele vela pela sua palavra, Ele não volta atrás. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Aleluias. Ele é fiel para cumprir. E Ele não vai parar, meu irmão. Ainda que você pare, Ele não vai parar. Ele vai estar sempre esperando de você uma atitude, para que Ele te leve além, para que Ele faça acontecer grandes coisas, como Ele tem como promessa. Ele mesmo te dá respaldo para a vitória. Eu estou acabando, eu quero chamar o louvor aqui. O ponto fraco de Gideão era a insegurança, irmãos. Mas ele permitiu que Deus aperfeiçoasse. Ele permitiu que Deus entrasse nessa área. Ele era um cara inseguro. Você vê que ele fez vários questionamentos. Algumas pessoas dizem que Gideão foi covarde. Não. Ele só pediu uma confirmação de Deus. Ele não correu, não. Quando o anjo do Senhor convidou, chamou ele lá e falou: vai nessa tua força, ele não falou: não vou não. Ele questionou, fez um monte de perguntas, mas depois lá na frente ele falou: então me dá um sinal aí, Deus. E Deus confirmou o sinal. Naquele momento ali, Deus quebrou a insegurança dele. O ponto fraco dele era a insegurança, mas ele permitiu que Deus o aperfeiçoasse nessa área. Talvez tenha alguma área da tua vida que você ainda está inseguro. Permita que Deus aperfeiçoe essa área da tua vida. Talvez tenha alguma área da tua vida que você fale: não tem como. Me sinto inseguro, eu estou com o pé atrás nessa área, não tenho. Permita que Deus entre nessa área e te traga segurança. Pede a confirmação de Deus. Ora, jejua, busca a presença de Deus. Deixa Ele agir, para que essa insegurança seja quebrada. E você levante um altar de adoração a Deus nessa área. A insegurança é algo que tem abalado muitas pessoas nos nossos tempos, irmãos, porque o que nós mais temos é notícias ruins. Nós vivemos dias difíceis. Só que quando você permite que Deus aperfeiçoe essa área da tua vida, mesmo você escutando toda a podridão dos noticiários de hoje, da televisão, tudo que as pessoas têm falado ao teu redor, você se sente firme ali, você fala: não, realmente meus olhos estão vendo tudo isso acontecer, mas há uma promessa liberada sobre a minha vida, e eu estou seguro, firme e forte nisso, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei onde eu tenho feito o meu depósito. Eu sei que a qualquer momento o Senhor vai mexer em algumas áreas e eu vou ser restaurado. Esses altares vão ser quebrados e Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória. E todas as áreas da minha vida vão ser motivos de adoração ao Senhor. O que Deus quer das nossas vidas, meus irmãos, é isso. É que todas as áreas das nossas vidas sejam motivos de adoração a Ele. Você não pode ter nenhuma área da tua vida que traga murmuração, sentimento ruim.
E hoje Ele te trouxe aqui porque hoje é dia de quebrar esses altares estranhos e levantar um único altar ao Deus vivo e verdadeiro. É dia de destruir os ídolos. Essa noite é uma noite de destruir os ídolos, irmão. É noite de quebrar dentro de você toda a insegurança, tirar toda a porcaria, tudo que tem te atrapalhado, tudo que tem tentado roubar a nossa atenção ou o nosso amor a Deus, tudo que tem feito com que Deus fique em segundo plano em nossas vidas. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você levante um altar a Ele. O Senhor te trouxe aqui para que você levante um altar a Ele e declare com os teus lábios de que dentro de você, nessa noite, está sendo construído um altar de adoração a Ele. E aí você vai ver algumas áreas da tua vida sendo transformadas. Você vai levantar um altar de adoração a Ele nessa noite, ao único que é digno de louvor, de adoração, o exaltado. Aleluias. Se coloca de pé. Você que entendeu essa ministração nessa noite, você enxergou que é chegada a hora, irmãos. Você quer quebrar alguns altares na tua vida, se coloca aqui na frente.